A dica aqui é olhar com atenção. Olá, oberiano e oberiana da energia de Touro. O meu nome é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo e hoje nós iremos fazer a previsão da próxima semana, de segunda a sexta-feira, com a utilização do baralho cigano. Antes da gente iniciar, eu peço que você coloque suas mãos em posição de oração, feche os seus olhos, se conecte com a energia da leitura, para que ela possa trazer as respostas necessárias para essa semana, para que assim você vença os seus desafios e chegue nos resultados desejados. Tá certo? Essa leitura ela vai ser um pouquinho diferente da última semana. Eu vou fazer uma leitura tirando 5 cartas, uma para cada dia da semana, e para falar sobre como que vai ser esse dia a dia, para trazer essas perspectivas. Vou fazer ela mais curta, porque algumas pessoas pediram para fazer uma leitura um pouco mais curta, e eu tô testando aqui alguns formatos para verificar o que funciona mais aqui para o canal, tá certo? E aí vocês me contam se vocês preferem uma leitura um pouco mais extensa ou uma leitura um pouco mais curta, tá certo? Então, vamos tirar as cartas. Segunda-feira, o coração. Terça-feira, o navio. Quarta-feira, os ratos. Quinta-feira, a casa. E sexta-feira, o caixão. Então vamos lá. Nessa segunda-feira, a energia que vem é a energia do coração. A energia do coração ela está muito relacionada com a questão do sentir. A forma como a gente trabalha as nossas emoções, a forma como a gente lida com esse lado da nossa vida, né? Então é muito importante, além das responsabilidades materiais, das responsabilidades sociais, morais, da nossa autocobrança, da gente conseguir parar para também olhar para as questões que vêm de dentro. Porque quando a gente soterra as nossas emoções, quando a gente passa por cima dessas emoções, a gente deixa que essas emoções germinem na gente N questões, né? Tanto é que muitas vezes a gente faz terapia mais velho para lidar com questões da nossa infância que a gente não soube trabalhar, não tinha nem recursos, né? Uma criança muitas vezes não tem nem recursos psicológicos para lidar. E aí depois a gente vai ver, a mesma coisa acontece na vida adulta. Às vezes a gente fica tão firme querendo resolver as coisas, a gente fica tão assim, focado em resolver as coisas que a gente não lida com as nossas emoções. Então assim, na segunda-feira pode ser muito legal porque vai ter ali essa questão de amar, de intensidade, de emoção. Mas se os seus sentimentos não estão bons, se permita estar ali mais isolado, refletindo, se conectando. E os seus sentimentos estão ótimos aí, só vai, aproveita esse momento, se conecte com essa energia, porque é muito bom a gente permitir as nossas emoções irem. Já na terça-feira aparece aqui o navio. O navio ou barco representa muito essa perspectiva de se afastar da sua zona de conforto e ir em direção às coisas que você quer. Então aqui pode falar sobre pessoas que estão viajando, né? Taurinos e taurinas que estão viajando. Então pode ser muito propício para isso. Pode ser muito propício para estar indo para algum lugar. Obviamente, resguarde, né? Veja se está tudo certinho com a sua viagem, veja se está tudo certinho para onde você está indo, mas fala sobre esse lugar de fluir, de deixar ir, de tomar distância da zona de conforto. Aqui, se for falar sobre começar um novo projeto, se arriscar mais, então pode ser ali uma terça-feira que fala muito sobre isso, que fala muito sobre ir em busca do que se acredita, ir em busca do que se deseja. Então, pode falar muito com a carta do coração também, né? Porque se os seus sentimentos não estão bons, como que você vai? Se os seus sentimentos não estão bons, como que você se lança? Então, isso também acaba sendo um ponto muito bacana, tá? Na quarta-feira, tem aqui a carta dos ratos. A carta dos ratos na quarta-feira fala sobre prestar atenção em coisas que não estão acontecendo de uma forma tão boa, tão positiva. Eu sei que a carta desse oráculo aqui, ele acaba sendo bem bonitinha, né? Tem os ratinhos, arco-íris, umas borboletas. Só que no baralho cigano, fala muito sobre situações que
Às vezes estão às escuras, que podem te gerar problema, às vezes estão corroídas e não está tão claro como que pode fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor. Então, também pode falar sobre situações dentro de casa acontecendo. E aí ver se na terça-feira você se afasta, seja fisicamente ou emocionalmente, na quarta-feira tem alguma coisa dentro de casa que talvez tenha que ser vista, tá? Então, a dica aqui é olhar com atenção na quarta-feira sobre assuntos que são mais chatos. Você vem ali de uma questão da emoção, você vem ali de uma questão de deixar as emoções acontecer e tudo mais, só que na quarta-feira, talvez vai ter que voltar ali para aquela perspectiva de realidade, lidando com a situação, lidando com os problemas, lidando com os incômodos, tá certo? E eu sugeriria que você olhasse com isso com atenção, porque a carta dos ratos às vezes fala sobre uma certa negligência que faz a gente pagar algumas coisas, tá? E aqui, ó, a carta que veio como complementar com os ratos fala sobre finanças. Fala sobre se sentir seguro, ou seja, o que talvez está desequilibrado dentro de casa que você vem tentando se afastar, sabe? Então presta muita atenção sobre isso, porque uma vez que você foca a sua energia, as coisas voltam a se estabilizar. E aí na quinta-feira vem a carta da casa. Então, se na segunda, na terça, existe esse afastamento, na quinta-feira pede bastante esse olhar para dentro de casa, pede bastante esse olhar para como que as coisas estão estruturadas. Aqui fala muito também sobre resguardo, sobre repouso. A gente tem que lembrar que Touro sim é um signo que fala muito sobre expansão, e fala muito sobre força, e fala muito sobre ir lá fazer acontecer, mas é um signo que também precisa estar na sua zona de conforto para se recarregar. Estar no conforto da sua casa, estar no conforto da sua própria comida ou de comidas que gosta. Touro tem uma relação muito forte com os 5 sentidos e essa experiência faz com que ele se recarregue. Deixa eu colocar um pouquinho para cá essa plantinha. E aí é interessante observar isso, porque se você se sobrecarregou na segunda, na terça, na quarta e na quinta vem essa retração, vem esse recolhimento. Então aproveite isso, tá? A quinta-feira com a casa também pode sim falar sobre assuntos dentro de casa, pode falar sobre um bom momento para rever as contas de casa, que a gente viu que na quarta-feira talvez tenha alguma coisa saindo aí do lugar que você deve prestar atenção, tá certo? Então preste atenção sobre isso também. Na sexta-feira, nós temos aqui o caixão. Na sexta-feira já pede mais dinamismo no sentido de transformações, tá? Se tiver alguma relação que precisa ser finalizada, se tiver alguma amizade que precisa ser finalizada. E aqui é interessante, porque o que aparece é o caixão e a cegonha. Então, assim, se o caixão fala sobre a renovação e a cegonha fala sobre coisas novas chegando, é interessante observar quais são as transformações necessárias que estão te impedindo de buscar aquilo que você quer ou de receber. Na sexta-feira pede ali renovação, pede transformação e pede mais atenção sobre as coisas que talvez você está se apegando. Aqui a leitura ela deu muito dividida entre viver coisas novas e estar em uma estabilidade. É importante achar um meio termo nisso, né? Você não precisa revolucionar a sua vida, mas precisa pelo menos ter condição para enxergar uma rota mais segura, uma rota mais estável, uma rota que faça sentido ali para você, tá certo? Então preste atenção sobre isso, porque é muito importante isso daqui sim, tá certo? E eu vou tirar a carta Conselho com o Oráculo da Lua, que é esse daqui. Que eu particularmente gosto bastante do Oráculo da Lua também. Todos os meus oráculos eu gosto. Tem um que eu não gosto. Tem um tarô que eu comprei na Força da Emoção e hoje em dia eu fico pensando, nossa, mas por que eu comprei, né? Então vamos lá. Como carta conselho, apareceu aqui, a comunicação é a chave. Lua nova em Gêmeos. Então é interessante porque a Lua Nova, né? A Lua Nova falou o quê? Sobre renovação. Ela tem um link muito forte com o caixão,
tá? E aí ter aqui a comunicação é a chave, sendo que numa quarta-feira aparece os ratos, que fala sobre problemas que talvez não estão sendo resolvidos ou não estão sendo vistos, traz muito essa perspectiva de que as coisas precisam ser faladas, precisam ser analisadas. Então o conselho para essa semana é: esteja mais por perto, converse, troque ideias. Gêmeos é uma energia que não fala sobre julgamento, né? Então, no sentido de eu escuto o que o outro tem a dizer ao invés de eu apontar o que o outro está me dizendo e vice-versa. É assim que a comunicação é feita, é assim que a compreensão existe. Quando a gente simplesmente aponta, às vezes a gente acaba dificultando essa relação e essa aproximação, tá certo? Como que vai funcionar essa semana? O final de semana, os 2 dias do final de semana, eu vou soltar na sexta-feira. Por quê? Porque eu entendi que a maioria das pessoas consomem ali o conteúdo da semana e conforme vai chegando no final de semana, são indicados outros vídeos e aí as pessoas vão para esses outros vídeos e esquecem de retornar para verem o conselho do final de semana, tá certo? Então, essa é a leitura, espero que faça sentido. Põe aqui embaixo se você prefere mais curta ou mais comprida, previsão, para eu entender como que isso vai funcionar, tá certo? Muito obrigado por estar aqui, porque sem vocês o Universo de Oberon não existe. Antes de sair, curta, comenta, compartilha. Não só aqui, mas também as outras redes sociais. E se você quiser um atendimento específico para você, utilize o QR Code para você entrar em contato e a gente conseguir agendar o seu horário. Vai ser um prazer. Esse mês eu estou fazendo ali, né, todas as previsões de 2026 para as pessoas que já contrataram e ainda existem algumas vagas, tá certo? Então, um beijo para vocês, uma ótima semana e nos vemos sexta-feira.